aqui uma viga biapoiada com uma carga pontual. A primeira coisa que eu tenho que fazer para solucionar uma estrutura isostática é calcular as reações de apoio. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para resolver essa viga biapoiada com a carga pontual de 17 kN é calcular as reações de apoio. Então aqui eu tenho ponto A, ponto B, ponto C. Lembrando lá dos pontos notáveis, né? Início, término de carregamento, início, término de estrutura e o ponto de aplicação de carga pontual também é um ponto notável. Então, para essa seção, para eu analisar essa estrutura, eu tenho que ter duas seções, S1 e S2. Tá? Então, vamos lá. Reações de apoio. Vou ter VA, HA e VC, né? Então, partindo lá das equações da estática, eu tenho que somatório das forças horizontais é igual a zero. Logo, vou ter que HA é igual a zero. Tenho que o somatório das forças verticais vai ser igual a zero. Se o somatório das forças verticais é igual a zero, tudo que está subindo aqui tem que se igualar a tudo que está descendo. Então, VA mais VC é igual a 17. Concorda comigo? Ok. E agora já vou logo direto para o somatório dos momentos. Então, o somatório dos momentos em A é igual a zero, sentido horário como sentido positivo. Então, eu vou ter do ponto A a 17 tem 2 metros. Então, é 17 vezes 2. Do ponto A até o ponto C, eu tenho 5 metros. Então, VC vezes 5. Então, eu tenho também que 17 está no sentido horário e VC está no sentido anti-horário. Logo, VC é negativo e 17 é positivo. Isso tudo a gente iguala a zero. Portanto, eu tenho que VC é igual 17 vezes 2 sobre 5. O valor de VC é quanto? 6,8 quilonewtons. Logo, eu vou ter que VA é igual 17 menos 6,8. 10,2? 10,2 quilonewtons. Pronto. Obtive as reações de apoio, eu faço meu diagrama de corpo livre final. Então tenho meu DCL final. No caso inicial a gente nem desenhou ele, usou já o problema da questão, né? O que foi dado pela questão foi o nosso diagrama de corpo livre. Então aqui eu vou ter ponto A, ponto B, ponto C. Vou ter VA, que é igual a 10,2 quilonewtons. VC igual a 6,8 quilonewtons. E o meu 17 quilonewtons. Sendo esse resultado que eu utilizo para calcular meus esforços solicitantes. Então, eu tenho S1 e S2. Então, fica mais fácil, quando eu for analisar S1, eu vim pela esquerda, né? Do ponto A até a seção. Então, esse aqui vai ser o meu X de S1. De S2, dá para eu vir do ponto A até S2? Dá, né? Só que aí eu tenho uma constante
de 2 metros até o ponto B. Então não fica muito interessante eu trabalhar. Eu tenho uma, duas forças. Então é mais interessante eu vir por onde? Eu vim pela direita, né, da seção 2, do ponto C até a seção. Então X aqui, né? E aí, se eu fizer pela esquerda também dá certo? Dá. Só que dá mais trabalho. Então eu faço pela direita. Então eu vou adotar para S1 esse valor de X e para S2 esse valor de X. Então vamos lá. Esforços solicitantes internos em S1. Vou desenhar aqui de novo a minha seção. Aqui é S1. Aqui é minha reação de 10,2 kN. E aí eu vou ter aqui que calcular primeiro meu esforço normal em S1 pela esquerda vai ser igual a zero, não tem nenhum esforço normal aqui. Meu esforço cortante em S1 pela esquerda, qual é o esforço cortante aqui que eu tenho? A única carga vertical. 10. Então, de 10,2 kN. Isso aqui vai variar de 0 a 2 metros, né? É uma função constante. E o meu momento aqui em S1 pela esquerda é igual esse valor aqui vezes o braço de alavanca. Qual é o braço de alavanca que nós temos? Até a seção X, né? Então tem que é 10,2 X de 0 a 2 metros. Repara o seguinte, vamos ver aqui se os sinais estão certos. O esforço cortante, ele vai o que? Ele vai ser positivo quando em relação à seção vai estar no sentido horário, né? Então essa força aqui ela tende a girar em relação à seção no sentido horário. Então aqui é positivo. Agora analisa aqui o momento. Ele vai tender a tracionar as fibras inferiores ou superiores? Aqui, ó. Tá aqui o esforço de 10 kN. Ele tá aqui, ó. Ele tende a tracionar as fibras superiores ou inferiores? Inferiores. Se tracionou a fibra inferior, né? Fez esse movimento, o momento é positivo. Então fica 10,2x mesmo. Esse é o resultado, né? Vamos lá, agora analisar S2. Para analisar S2, vou desenhar aqui, ó, esforços solicitantes internos em S2. Então eu tenho que S2 vai ser o ponto C, né? Tem uma seção, o ponto C e uma carga de 6,8 kN. Sendo daqui para cá, né, do ponto C até a seção a distância X. Aqui é S2. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, posso analisar aqui o esforço normal. Tem esforço normal em S2? Pela direita? Não tem nenhum carregamento horizontal. Então normal é 0, de 0 a 3 metros. Porque de A a B é 2 metros, de B a C é 3 metros. Então,
Meu cortante em S2 pela direita é igual ao valor 6,8. Tem outro valor aqui? Não, né? 6,8. Positivo ou negativo? Tende a girar em relação... Tende a girar a seção no sentido anti-horário, né? Então é negativo. Fica olhando pelo pontinho ali, em relação à seção aqui, ó. Fixa aqui a seção, essa força vai girar ela no sentido anti-horário, então é negativo. Eu tenho aqui um momento em S2, vai ser o que? 6,8 vezes x, né? É positivo ou negativo? O momento 6,8 de C. Olha aqui, ó. Vou ter aqui a minha viga, né? A força 6,8 vai gerar um momento de 6,8x. Vai tracionar as fibras inferiores, né? Então ele é positivo. Isso tudo de 0 a 3 metros. Repara o seguinte. Aqui está o pedaço da viga. A força, ela vai vir assim, não vai? Se ela vir aqui, ó, ela está tracionando as fibras superiores ou inferiores? Se traciona as fibras inferiores, é positivo. Se traciona as fibras superiores, é negativo, entendeu? Então essa força aqui, ela vai tracionar as inferiores. Se tracionou fibra inferior, ele é positivo. Só no momento. No esforço cortante, a gente adota aquela questão do horário positivo em relação à seção e anti-horário negativo em relação à seção. Pronto. Após calcular isso, eu vou fazer os meus diagramas. Então eu vou vir aqui, ó, diagrama de esforço cortante em quilonewton. Então eu vou fazer aqui o diagrama de esforço cortante. Isso. Que é o ponto A, ponto B, ponto C. De A a B, o esforço cortante é constante. Então, se eu vier na seção 1, meu esforço cortante vai ser positivo de 10,2 kN, de 0 a 2 metros, né? Então, eu venho aqui, ó. Daqui para cá é 10,2, essa área aqui sendo positiva. De B a C eu tenho que vai ser uma constante também, ó, de menos 6,8. Então eu venho aqui menos 6,8, né? Então, 6,8, 6,8. Se tá para baixo, é negativo. Então, ficou assim um diagrama de esforço cortante. Uma coisa interessante de reparar no diagrama de esforço cortante é que ele se relaciona com as reações de apoio. Então, se eu verificar aqui o meu DCL final, ó, qual é a reação de apoio aqui? 10, né? Se você reparar, essa reação de apoio aqui de 10, ela está escrita aqui, ó. Reparou? 10. Aí, caminhou, chegou nesse ponto, o que acontece aqui? Tem uma carga
pontual aplicada, de 17, né? Essa carga de 17, se você pegar desse ponto aqui até esse ponto aqui embaixo, você vai reparar que aqui vai ter quantas unidades? 17, porque ó, 10 para cima e 6,8 para baixo. Se eu for pegar essa distância, vai ser 10 mais 6,8 e vai dar 17. E aí foi andando, chegou nesse ponto aqui. O que é que eu tenho aqui? Uma força de 6,8. Então de 6,8 andou até zerar. Então o diagrama de esforço cortante, ele tipo fecha. Ele vem, foi andando, não tinha nenhum esforço, surgiu um esforço, andou aqui para baixo, caminhou para cá até o outro ponto, e aí ele chegou aqui no ponto C zerando, tá? Então é isso que é interessante, porque você, com o diagrama de campo livre, você pode verificar se o diagrama de esforço cortante está certo. E agora, ó, tem o diagrama de momento fletor em quilonewton metro. Meu DMF. Vou fazer aqui 2, 3. A, B, C. Se eu for reparar a equação de A a B, é uma equação linear, né? Uma equação do primeiro grau, que é de 10 vezes x. Para eu determinar uma equação de linear, eu só preciso de 2 pontos, né? Como aqui eu já tenho um ponto de origem em A, que x vai andar de A para B, também tem um ponto de origem C, que vai andar de C a B. Então, se eu pegar aqui, ó, da minha primeira equação, 10,2 vezes 2 dá quanto? 20,4, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, descer aqui. Esse ponto aqui é 20,4. E aí, para eu fazer essa parte aqui, eu só ligo ela, né? Por que você multiplicou por 2, né? Por causa da distância aqui, ó. Se eu reparar de A até B, eu tenho 2 metros. Então, o A é 0, B é 2 metros. Mesma coisa aqui, ó. C é 0, B vai ser 3 metros. Da seção 2. Então, ficou aqui, né? E essa parte toda aqui é positiva. Se eu pegar a equação MS2, vai ser 6 vezes 8 vezes 3. Dá quanto? Isso, 20,4. Como não tem nenhum momento aplicado na viga, é para bater bem no mesmo ponto. Positivo. Então, o diagrama de momento fletor ficou assim. 20,4. E o que isso significa? Significa que a gente vai ter que colocar a armadura positiva nessa viga. Então, imagina só que eu tenho uma viga de concreto armado. Essa viga de concreto armado, ela tem que resistir a um momento de 20,4 kN/metro. Então, para isso, eu vou estar armando ela com a armadura positiva, que eu chamo de armadura positiva da viga. Não, ela fica embaixo. Se for positiva, ela vai ficar embaixo. Isso. Por isso que o diagrama ele é invertido. Porque quando você já olha o diagrama aqui, você sabe que a barra de aço que tem que resistir a esse esforço tem que ficar embaixo. E se fosse negativo, ia dar onde? Em cima. Em cima onde? Aqui em cima, se fosse negativo. Então, ó, as outras barras que eu utilizo dentro da viga, tipo, eu vou colocar uma barra aqui em cima, ela vai servir apenas para quê?
para eu amarrar o estribo. Então, quando eu colocar o estribo aqui, ó, ela só vai servir para amarrar o estribo. Ela não vai ter função estrutural. Isso a gente chama de armadura construtiva, porque sem essa armadura não seria possível eu ter esses estribos. Os estribos iam dobrar na hora da concretagem e não ia dar certo. Essa questão aqui, ela responde todos os casos de viga biapoiada com carga distribuída, carga retangular. Primeira coisa para resolver ela é calcular as reações de apoio. Fica bem fácil porque é uma estrutura simétrica. Se ela é simétrica, eu posso utilizar dessa simetria para calcular já as reações que eu vou ter uma força resultante aplicada no centro dela. Essa força vai ser Q vezes L. Tem uma reação VA, uma reação HA, uma reação VB. HA não possui nenhum esforço horizontal, logo HA é nulo. VA e VB, eles estão com a mesma distância em relação a QL. Logo eu posso afirmar que por simetria VA é igual a QL sobre 2 e VB é igual a QL sobre 2. A análise dessa estrutura será feita apenas por uma seção. Então, vou ter apenas uma seção de análise. E eu posso vir tanto pela esquerda quanto pela direita. Eu vou analisar pela esquerda para que x seja positivo da esquerda para a direita. Então, x ele cresce lá do ponto A ao ponto B, nessa equação. Então, se eu analisar aqui, minha resultante aqui desse valor vai ser QX, Q vezes X. E a reação de apoio aqui em A é QL sobre 2. Então eu vou ter que a normal na seção vai ser 0, vindo pela esquerda. A cortante na seção pela esquerda vai ser QX negativo mais QL sobre 2, QX aqui no sentido anti-horário, QL sobre 2 no sentido horário. E o meu momento na seção pela esquerda vai ser menos QX vezes essa distância aqui, ó, que vai ser no ponto médio, que é x sobre 2 vezes x sobre 2, mais, tracionando as fibras inferiores, QL sobre 2 vezes x. Então, QL sobre 2 vezes x. Isso tudo variando de 0 a L. Deixando essa equação mais agradável, né? Eu tenho que momento em S é menos QX ao quadrado sobre 2 mais QXL sobre 2, variando pelo esse espaço. O que eu tenho que fazer agora? Traçar os meus diagramas. Já tenho as equações, agora eu traço os diagramas. Um diagrama
interessante é o diagrama de esforço cortante. Esse diagrama de esforço cortante eu vou ter dois pontos, ponto A e ponto B. Quando x for igual a zero no ponto A, eu vou ter que vai ser QL sobre 2. Eu tenho que vai ser x igual a zero, zerou esse termo e vai sobrar só QL sobre 2. Então vai ficar aqui, ó. Vai ficar QL sobre 2. E quando x for L, menos Q vezes L fica menos QL mais QL sobre 2, que vai dar menos QL sobre 2. Então eu venho aqui menos QL sobre 2 e ligo em uma reta, porque é uma equação do primeiro grau. Então vou ter uma parte positiva e uma parte negativa. Um ponto interessante aqui é o ponto onde o momento vai ser máximo, onde o cortante é nulo. Então esse ponto aqui eu tenho que momento máximo. Para eu descobrir qual é o ponto de momento máximo, eu tenho que igualar a equação do cortante igual a zero. Então vou ter menos QX mais QL sobre 2 é igual a zero. Se eu quero o valor de x, é só eu responder essa equação. Então passei para o outro lado, x é igual a QL sobre 2 vezes que estava multiplicando, passa dividindo, né? 1 sobre Q. Então corto Q com Q, tenho que x é igual a L sobre 2. O maior momento aqui vai acontecer exatamente no centro da viga. Então vou resolver agora o meu diagrama de momento fletor. DMF. Ponto A, ponto B. Se eu calcular o meu momento colocando aqui 0 no ponto A, eu tenho que o valor aqui vai ser 0 em A. Se eu pegar essa mesma equação aqui e substituir por L, eu vou ter que aqui vai ficar L ao quadrado e aqui L vezes L vai ficar L ao quadrado também. Então esses dois termos aqui eles vão se anular. Então no ponto B também vai ser 0. Só que agora eu tenho que fazer uma parábola ali que tem uma equação do segundo grau. E qual é o ponto extremo dessa parábola? Onde o momento é máximo? É exatamente no ponto x é igual a L sobre 2. Então eu vou ter a equação do momento. Então ms é igual a menos Q L ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado, dividido por 2, mais Q L sobre 2 vezes L sobre 2. Então, eu respondo essa equação, eu vou ter um momento máximo. Então, momento máximo é igual a menos QL ao quadrado sobre 4, dividido por 2, mais QL ao quadrado sobre 2, dividido por 2. Então, vai ficar agora momento máximo igual menos QL ao quadrado
sobre 8 mais QL ao quadrado 2 vezes 2 sobre 4, né? Esse momento máximo vai ser igual a QL ao quadrado sobre 8. Se responde essa soma dessas frações, né? Vai dar QL ao quadrado sobre 8. Então, venho aqui, ó, agora no meu ponto médio. Peguei aqui no meu ponto médio. Vou descer aqui o diagrama e fazer a parábola aqui, ó. Sendo que esse ponto máximo é igual a QL ao quadrado sobre 8. Então, acabamos de responder aqui a questão, todos os casos possíveis para uma viga biapoiada com um carregamento retangular aqui distribuído uniformemente.